Morre aos 88 anos o Papa Francisco. Você vai saber a repercussão na Igreja Católica aqui na Paraíba. A experiência de paraibanos que tiveram contato com o Papa. E ainda, homem acusado de latrocínio no sertão é preso na capital. E os jogos do fim de semana dos times paraibanos? Hoje é segunda-feira, 21 de abril de 2025 e o Borborema Notícias começa agora. Boa noite. Morreu na madrugada de hoje, aos 88 anos, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Após a informação divulgada pelo Vaticano na manhã desta segunda-feira, o bispo de Campina Grande, Dom Dulcênio, falou sobre o legado deixado pelo Sumo Pontífice. Dom Dulcênio Fontes de Matos foi ordenado bispo da Diocese de Campina Grande por Papa Francisco há quase 8 anos. Ele não escondeu a surpresa com a morte do Santo Padre após período de leve melhora no quadro de saúde. Acredito que não só eu, mas todos estavam naquela expectativa do Papa se recuperar, mesmo porque o problema maior de saúde dele aconteceu no mês de fevereiro. E agora é essa triste notícia. Então eu me sinto como aquele filho nesse momento órfão. Perdemos o nosso grande pastor, nosso grande líder da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo me sinto como um homem de fé, cheio de esperança. Primeiro, porque nós acreditamos na vida eterna, na ressurreição, Ele está junto de Deus, e que período lindo, não é? O período da Páscoa, estamos na 8ª da Páscoa, então um período em que todos nós reafirmamos a nossa fé no Cristo ressuscitado. E, ao mesmo tempo, rezando, pedindo a Deus, de agora em diante, para que ilumine os nossos cardeais e possa escolher um outro Papa para continuar com a grande missão do nosso querido Papa Francisco. Dom Dulcênio esteve em assembleia com o Papa Francisco no ano de 2021. Ele disse que o Papa era uma pessoa simples, que fez questão de deixar todos muito à vontade naquela ocasião. O grande momento mesmo de 2 horas, mais ou menos, foi na nossa visita, 2 horas de conversa, não só o Dom Dulcênio, mas todos os bispos do regional, mas foi um momento assim muito bonito, muito forte, porque o Papa Francisco era um homem leve no trato. Ele deixava as pessoas à vontade. Ele conversava com você, como eu estou conversando com vocês aqui agora. Olha, quando nós chegamos naquela sala, ele já estava ali e disse, olha, vocês fiquem bem à vontade. Aí mostravam uma porta que está, uma porta que leva quem quiser ir ao banheiro, à esquerda. Tem uma mesinha ali com um cafezinho, umas bolachinhas, quem quiser, bem assim mesmo, como um pai de família, né? Como um pai de família. E durante a nossa conversa, quem se sentir cansado, quiser estirar as pernas, dá uma voltinha, depois volta, né? E aí começamos naquela liberdade, diz, vocês, palavras dele, vocês digam o que desejarem, perguntem o que quiserem. Olha, nós ficamos tão à vontade, tão à vontade. E foram mais de 2 horas de conversa. Então, este era o Papa, era o Papa Francisco, um homem próximo, né? Não só próximo dos bispos, mas próximo do povo de Deus. O bispo de Campina Grande disse ainda que Papa Francisco deixa para a humanidade um legado de amor e luta contra desigualdades. Ele era um homem do amor. O Papa Francisco era um homem muito firme, muito preocupado com os pobres, com os migrantes, com as famílias. Um homem que esteve sempre muito presente nos momentos mais difíceis, nunca deixou da firmeza da sua palavra contra os dirigentes da humanidade que promovem as guerras, etc. e tal. Então, o maior legado é essa preocupação com os mais pobres, né? Não é à toa que ele escolheu o nome de Francisco. Então, isso não só por a escolha do nome, mas pela vivência realmente
pelo testemunho que ele deu durante todo o seu pontificado, essa proximidade com os mais abandonados. E a morte do Papa Francisco repercutiu fortemente aqui na Paraíba. Ele foi o primeiro Papa latino-americano da história, sendo amplamente reconhecido pela postura de humildade, acolhimento e defesa dos mais vulneráveis. O arcebispo da Paraíba falou sobre a morte do Papa Francisco. Então, deve ser um momento muito significativo, né? Após esse período de Páscoa, né? Vivemos agora a última Semana Santa, a Páscoa, e agora iniciamos essa segunda das oitavas de Páscoa com a notícia da morte do Papa Francisco. O que dizer sobre o legado que Francisco deixou para a Igreja Católica? A primeira coisa é pensar, né, que realmente ele fez a Páscoa dele para a eternidade. Está unido ao Cristo, que nesse período pascal, que para nós é um período de alegria pela vitória sobre a morte, a ressurreição. E o Papa Francisco, na segunda-feira de Páscoa, da oitava de Páscoa, faz a sua Páscoa. Então isso é muito significativo, porque nos enche muito de esperança. Depois um legado tão fantástico do Papa Francisco, que durante o seu pontificado, que não foi tão longo, mas foi muito fecundo, com o seu testemunho de um homem sensível, voltado para as realidades do nosso tempo, sempre com uma palavra de estímulo, tanto no nível interno da igreja como para toda a sociedade, preocupado com os mais pobres, preocupado com a paz, preocupado com a disciplina interna da igreja, um Papa que suscitou muita esperança para o mundo. Então nós cremos que o legado de Francisco vai ficar por muitos anos, uma lembrança muito agradável. O primeiro Papa da América Latina e que cumpriu o seu mandato com muita eficiência e com o espírito cristão mesmo, de desprendimento, de humildade, de testemunhar a essência do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, com seus gestos, ele ia quebrando paradigmas, ele ia inaugurando um tempo novo na igreja, abrindo novas perspectivas devido à sua sensibilidade. E agora nós agradecemos a Deus esse pontificado e vamos começar a rezar agora para que a igreja se prepare para receber o próximo Papa. Então precisamos rezar muito nesses dias, né? Certamente vai ser anunciado aí, depois do sepultamento do Papa, o próximo conclave para a eleição do Papa, que a igreja continua, mas temos agora mais um grande intercessor junto de Deus. Queria também que Dom Silvão aproveitasse também essa ocasião, né, uma mensagem para o povo de Deus nesse momento também, porque nunca é fácil, né, para os fiéis perderem aqueles que eles têm sempre como referência, como pai, assim como o Papa Francisco era. Então, queria também aproveitar essa oportunidade para que o senhor pudesse trazer essa mensagem, né, para o povo de Deus, né, após a morte do Papa Francisco. Nós sabemos que Francisco, né, viveu os seus últimos dias, né, num calvário também, como viveu Cristo nesses dias, mas agora o Papa faz sua Páscoa, né, na oitava da Páscoa, onde nós estamos celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Então, os fiéis católicos são chamados nesse momento a ter esperança, né? Estamos no ano santo da esperança e Francisco foi aquele que tanto motivou esse ano santo, né, chamando todos a sermos peregrinos da esperança. Então, agora nós, católicos cristãos, somos chamados a viver esses dias, né, de oração, de entrega, rezando pela igreja também, para que assim o Espírito Santo possa iluminar os cardeais para eleger o futuro Papa da Igreja Católica. E no Vaticano, o clima é de grande comoção. Conversamos com o padre da diocese aqui de Campina Grande, Emanuel Augusto, que está há quase 2 anos em Roma, na Itália, onde realiza um mestrado em Teologia Dogmática Sacramentária. Em contato com a nossa produção, ele destacou a última mensagem pública do Papa proferida durante a celebração do domingo de Páscoa. Na mensagem de ontem de Páscoa, o Santo Padre, o Papa Francisco,
nos ensinava: o amor vence o ódio. E nesta manhã de hoje recebemos com grande luto a notícia do seu falecimento. E queremos nos unir em oração aqui em Roma e no mundo inteiro, pedindo ao bondoso Deus, a Jesus o bom pastor, que receba a alma do sumo pontífice no reino dos céus. A sua vida que se tornou evangelho vivo, em palavras e em gestos. Então nos unamos em oração, pedindo ao Senhor que receba no reino dos céus o sumo pontífice, o Papa Francisco. A gente conta agora a história de um casal que vive aqui em Campina Grande e que recebeu a bênção do Papa do Vaticano após o casamento. Eveline e Evandro casaram no ano passado no interior de Pernambuco. Mas muito antes do sim, decidiram que quando casassem, iriam receber a bênção papal aos recém-casados. A gente ficou sabendo da possibilidade da bênção aos recém-casados uns 2 anos antes do nosso casamento. E já era assim, a gente ficou maravilhado só pela possibilidade de conseguir. Então a gente colocou como meta, óbvio, a gente casou na igreja, a gente conseguiu, graças a Deus, fazer festa com os nossos familiares também, mas a bênção do Papa aos recém-casados era um objetivo principal, porque só é possível recebê-la até 2 anos, até 2 meses do seu matrimônio. Então a gente queria muito receber. A bênção aconteceu no dia 30 de outubro do ano passado, em uma celebração que contou com casais recém-casados do mundo inteiro. A bênção foi realizada na Praça de São Pedro, que fica no Vaticano. Evandro é mais tímido que Eveline, mas foi o único que conseguiu falar com o Papa, enquanto a esposa não conseguiu conter a emoção. Foi bem rápido, é um momento assim bem rápido, mas muito intenso. Eu só falei: Santo Padre, somos um casal jovem, recém-casado do Brasil, e queríamos a sua bênção. Ele só olhou, abençoou, e foi quando ele se direcionou a Eveline, que foi a segunda parte, que ela só fez chorar. E ela estava com o texto na mão, ele recolheu o texto para ele, abençoou o texto e aí seguiu o rito de bênção aos recém-casados. Foi para você um momento muito especial, assim, ímpar na sua vida? Sim, com certeza. Com certeza. É como a Eveline falou, é um lugar que tudo culmina para a espiritualidade e para sentir o que a gente sentiu só estando lá mesmo. Não tem como. As fotos não retratam os vídeos. É um negócio que é só você estando lá para saber mesmo. Mesmo sem uma única palavra dela, o Santo Padre entendeu sua intenção para o momento e abençoou este mesmo terço que ela segurava durante nossa reportagem. Quando o Papa se aproximou da gente, eu só consegui chorar. E eu tinha preparado muita coisa para falar, né? Eu falo bastante. E eu queria falar sobre os planos de Deus para a nossa vida, tudo que Ele preparou. Porque quando a gente chega ali, é como se... É como não. É de fato, Deus preparou nossa vida inteira. Cada segundinho para que a gente se conhecesse, para que a gente casasse, para que a gente estivesse ali naquele dia 30 de outubro. Então, sentir o cuidado dele ali, materializado, foi muito emocionante. Então, eu queria falar para o Papa sobre isso, sobre os planos de Deus, sobre que a gente rezava pela vocação dele. Mas quando ele se aproximou, eu só consegui chorar. E aí eu chorava e sorria. Era Deus derramando, sabe, o amor dele imenso. E Evandro que conseguiu falar. E o prefeito Bruno Cunha Lima emitiu nota na manhã de hoje, lamentando profundamente a morte do Papa Francisco, após meses debilitado por problemas de saúde. De acordo com Bruno Cunha Lima, o Papa deixa um legado de tolerância e diálogo. O prefeito disse ainda compartilhar da dor da comunidade católica em Campina Grande, pelo luto de um líder religioso mundial que tem um jeito peculiar de destacar o Evangelho como instrumento de redenção do ser humano. Veja a seguir. Homem é preso acusado de latrocínio. E ainda, os times paraibanos na rodada do fim de semana. Estamos de volta e a Polícia Militar prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, aqui mesmo em Campina Grande. O casal foi preso no bairro Santo Antônio na sexta-feira por policiais militares do Rotam. O crime é de tráfico. Os policiais visualizaram uma enorme movimentação de pessoas numa boca de fumo. Essas pessoas correram, mas no local se encontrava um casal que já respondeu por tráfico. Foram apreendidos 3,5 kg de maconha
Em tabletes, ainda 321 embrulhos prontos para a venda, 1,1 kg de crack, 120 gramas de cocaína prontas para a venda, além de 2 balanças de precisão. A polícia também apreendeu uma maquineta para cartão, embalagens e pouco mais de R$750 mil em dinheiro. O flagrante foi registrado na cidade da Polícia Civil. O tenente Menezes falou sobre a ação policial. As guarnições estavam no motopatrulhamento tático naquela área e após diversas denúncias anônimas sobre o cometimento de tráfico naquele local, indivíduos tentaram sair e se desfazer todo o material, naquele local, e foram alcançados posteriormente e apreendido todo o material em questão. Durante o flagrante, havia uma criança no local. Foi encontrado diverso material lá entorpecente, como maconha, cocaína. E também um fato interessante é que no local tinha uma criança de 2 anos naquele ambiente e de pronto foi acionado o Conselho Tutelar para tomar as medidas cabíveis. Ficou caracterizado que o local tanto era para vender quanto para consumir droga. A sociedade, ao presenciar essa prática de tráfico, a questão de segurança, bem como a movimentação, chama a atenção, o que faz a sociedade procurar o 190 e fazer as denúncias. Já na capital, a polícia prendeu um homem suspeito de ter cometido um crime de latrocínio em Piancó, no sertão da Paraíba. A prisão desse suspeito aconteceu ontem à noite no bairro Cabo Branco, em João Pessoa. Trata-se de Raul Soares de Lima, de 24 anos de idade, que é suspeito de participar da morte da professora em Piancó, no sertão da Paraíba, Léo Paula Fernandes Crisanto Leite, que tinha 42 anos de idade. Raul Soares era considerado foragido da justiça e as polícias estavam numa verdadeira caçada, empenhadas na captura desse homem. O preso, que segundo a polícia estava armado, foi localizado na orla da capital paraibana, justamente em Cabo Branco. Ele deverá ser transferido para o sertão. Esse crime aconteceu na manhã de 31 de março, em Piancó. A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo nas costas. A linha de investigação é de latrocínio. A professora foi morta durante um assalto. Ela estava chegando em casa quando foi abordada por volta de 11h30 da manhã. E as informações levantadas inicialmente dão conta de que os ladrões, 2 ladrões que estavam numa moto, roubaram os joias com que ela estava no momento da ação. A professora era casada e tinha um filho de 9 anos de idade. O delegado Wilamilton Simplício deu mais detalhes. E ele foi preso no final da tarde de ontem na cidade de João Pessoa. Foi autuado em flagrante delito quando estava praticando um crime de roubo, ele e outro parceiro. Veja como esse indivíduo é perigoso e quanto mais na prática de crimes. Mesmo tendo praticado um latrocínio em Piancó, com mandado de prisão em aberto, mesmo assim, ainda continuou praticando outros crimes. E foi preso justamente na prática de um desses crimes, que foi um roubo na cidade de João Pessoa. A nossa equipe da Delegacia de Piancó irá agora se deslocar até João Pessoa para interrogá-lo nos autos do inquérito policial que tramita aqui em Piancó. Agora o esporte. O Souza perdeu para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 1-0. Por aqui não foi diferente. O 13 acabou perdendo a partida da estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo teve um volume bem maior de jogo, mas não foi o suficiente para conseguir a vitória diante do Santa Cruz de Recife. 13 e Santa Cruz de Recife se enfrentaram no estádio Amigão em pleno domingo de Páscoa. E foi o Galo que começou perdendo 2 chances logo no comecinho da partida. Depois de um recuo, a bola para nas mãos de Felipe Alves. E a tarde foi dele, viu? Porque parece que só o goleiro do Santa é que trabalhava na partida. O Galo aproveitava os erros da defesa do Santa Cruz, mas pecava na pontaria. Felipe salva o Santa mais uma vez. Começa o segundo tempo e os times retornam com o Santa conseguindo chegar mais. Dione até que tentou na cobrança de falta,
Mas um pulinho de coelho resolvia o problema, mas ninguém chegou. O Galo tenta de fora da área e perde mais uma. Já no finalzinho da partida, Israel aproveita o contra-ataque e abre o placar no Amigão. E o 13, que teve chance de aplicar um chocolate no domingo de Páscoa, voltou para casa com o sabor amargo da derrota. Final 13-0, Santa Cruz 1. E uma última informação. A direção do Botafogo informou hoje à tarde que vendeu a partida entre Botafogo e Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo, que iria acontecer em João Pessoa, agora vai ser realizado em São Luís do Maranhão. O valor exato da transação não foi divulgado, mas nos bastidores falam aí que passou dos 6 milhões de reais. Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.